Hoje você vai aprender. Hoje se trata de um vídeo resposta onde eu respondo as perguntas do vídeo anterior. Se você tem alguma pergunta para fazer ou ela ainda não foi respondida, pause o vídeo, escreva a sua pergunta aqui embaixo. Reserve um minutinho para você escrever a sua pergunta. Depois que você escrever a sua pergunta, verifique a sua inscrição no canal, ative as notificações, aquele sininho, e também deixe o seu like. Fazendo isso, o YouTube vai entender que você gosta desse assunto e assim que eu publicar a resposta da sua pergunta, você vai ser notificado, que é o mais importante, tá? Então hoje eu vou ler aqui algumas perguntas para vocês, tá? Sem medo, vou ler pela primeira vez, ok? Não tenho medo de críticas, provavelmente deve ter um monte de gente aqui falando mal de mim, porque o vídeo teve muito mais comentários negativos, né? Não todos, foram só 8%, mas para o YouTube, que sempre está 99% de qualificação positiva, meu último vídeo teve 92%, então teve muita gente que não gostou. Então vou estar respondendo sem medo aqui, tá bom? Então assim, eu vou contar um caso sobre a minha vida para vocês, um caso simples, tá? Que não teve um final feliz, mas eu acho importante você conhecer um pouco sobre a minha vida. E claro, eu vou responder as perguntas sem medo, tá? Mesmo que não goste de mim, mesmo que a pessoa esteja me xingando aqui, eu vou estar respondendo, tá? Nós não podemos ter medo de responder as pessoas. Tá bom? Então vamos lá. Qual o caso que eu vou contar para vocês? Bom, provavelmente vocês não me conhecem, né? Não da maneira que deveria se conhecer, mas eu cheguei a estudar na PUC, né? Meu nome sempre foi Humberto, para quem pergunta, né? Então eu comecei a minha carreira, o início, né, do estudo científico. Inclusive essa equação matemática que eu escrevi aqui é porque eu estudei matemática, física, e eu sei exatamente aquilo que eu estou escrevendo. Então, por exemplo, eu comecei a estudar na PUC Minas, tá? Do Coração Eucarístico. Comecei a estudar engenharia de controle e automação. Foi a faculdade que eu entrei, tá? Por volta de 2009 a 2010, tá? Segundo semestre de 2009. Entrei na faculdade, tinha colocado a primeira opção, cursar engenharia elétrica. Eu não sei como é que é a PUC hoje. E na segunda opção, eu coloquei cursar engenharia, controle e automação. E naquela época, tá, eu simplesmente passei para engenharia, controle e automação e não passei para engenharia elétrica, tá, que era o que eu queria fazer. Porém, quando eu entrei no curso de engenharia, controle e automação, foi uma experiência muito positiva para minha vida. Por quê? Eu aprendi duas coisas. Primeiro, robótica, tá? Você tem aulas básicas, não são aulas avançadas como o MIT, tá? Esquece isso. Mas são aulas precursoras da robótica. Você tem muita robótica, tá, em controle e automação, assim como você também tem, tá, linguagens de programação, tá bom? Então assim, comecei a estudar o curso de controle e automação. Infelizmente, em Belo Horizonte, nessa grande BH, não tem tantas oportunidades de emprego. Mas para quem trabalha no Rio Grande do Sul, automatizando as casas, paga-se muito bem. Não sei como é que está hoje, mas na época o pessoal saía muito daqui para ir para o sul, trabalhar com controle e automação. E aí eu comecei a estudar e eu tentei o vestibular umas 2 vezes para engenharia elétrica. Na época era 12, 13 por vaga. Mas quando você cursa a faculdade, fica muito difícil de você estudar o vestibular. E aí eu tentei também para engenharia eletrônica, tá? E eu estava estudando de manhã e eu consegui passar para engenharia eletrônica à noite. Então eu ficava o dia inteiro na faculdade. Chegava na faculdade 7 horas, ficava lá até 10h30. Se não me falha a memória, é o último horário da faculdade. Então eu estudava de manhã e estudava de noite, tá? Estudei até o 4º, 5º período de controle e automação e algumas matérias eram as mesmas, tá? E estudei até o 6º período de eletrônica e telecomunicações, tá bom? E depois fiz o vestibular de novo e consegui passar para engenharia elétrica. Cheguei até o 9º período, fiz o meu TCC. E o meu TCC foi sobre drones, naves não tripuladas. Inclusive, quem trabalha na CEMIG já ouviu falar sobre uma história, pelo menos eu acredito que as pessoas já ouviram falar sobre isso, que existia, né, uma pessoa que fez uma palestra na CEMIG que os drones poderiam sobrevoar as linhas de transmissão elétricas da CEMIG, né, de energia elétrica, e poderiam mapear onde estavam os desgastes de resistência, onde estavam os erros para poder ser consertado. Então voava um drone com um sensor, né, de infravermelho e um sensor ali
que era baseado, tá, em câmeras, né? Tirava várias e várias fotos e você conseguia ver se tinha algum desgaste, se tinha alguma coisa a ser corrigida. Pois é, e esse drone você simplesmente sobrevoava com ele, ok? E você colocava um óculos. Hoje em dia, esse óculos, cara, você compra num supermercado. Mas na época eu tive que importar esse óculos, tá? Não se existia, tá? Esses óculos que você vê, e você sobrevoava. Inclusive a linguagem de programação que foi feita precursora nisso, foi eu que escrevi. Hoje em dia você tem drones com 4 hélices que voam, né? São muito mais eficientes. Na minha época não existiam esses drones, então a gente tentava fazer as coisas funcionar ao motor carburado, geralmente 2 tempos, tá? Então a gente pegava arranjos, tá, de motores carburados, usava aqueles aviões antigos, né, que faziam uma barulheira, soltavam uma fumaça. E aí eu estava tentando desenvolver um projeto junto com meu pai, e nós conseguimos um motor elétrico, tá, importado, não era do Brasil, e nós decidimos montar uma estrutura de um avião para poder sobrevoar essas linhas de transmissão de energia elétrica, porque o meu sonho sempre foi engenharia elétrica. Por isso veio Volts, tá? Humberto é meu nome, sobrenome não é Volts, é óbvio, né? Mas simplesmente eu tinha esse sonho de fazer alguma diferença nesse mercado. Então nós conseguimos importar para o Brasil esse motor elétrico que usava baterias, é bem antigo, tá? E nós conseguimos desenvolver uma estrutura de nave que era completamente parecida com aquelas naves supersônicas dos Estados Unidos. Lembra que tinha uma nave nos Estados Unidos que era assim, ó? Ela tinha uma asa para cá, uma asa para cá e um núcleo aqui? Então, nós desenvolvemos a mesma coisa para usar como máximo de eficiência para sobrevoar as linhas de transmissão elétricas, né? Então, meu pai conseguiu fazer esse arranjo, nós conseguimos montar o motor e eu trabalhei na programação. Então, o que acontecia? Eu consegui desenvolver esse projeto que sobrevoava as linhas de transmissão elétricas. Inclusive, meu TCC na PUC, né, o cara ficou assim, você sobrevoou as linhas de transmissão elétrica. Eu falei, sobrevoei, cara, tá aí, ó. Mas não em cima, sempre do lado, tá? E acontece o seguinte, consegui importar, inclusive na época, esse sensor de calor era $100 mil, e nós conseguimos encontrar um da China, bem baratinho, que era R$2 mil, e nós conseguimos instalar ele. Então a gente conseguia pegar o calor e pegar as imagens digitais e conseguimos fazer com que essa asa conseguisse uma autonomia de 20 km ou 12, 13 minutos, tá, de voo. Então nós desenvolvemos esse projeto, tá? Eu e meu pai, inclusive o professor da faculdade na época, não sei se está vivo, era o Mozart, tá? Que era professor de física, que me ajudou nesse trabalho acadêmico. E fui desenvolvendo esse trabalho, tá? E aí aconteceu o seguinte, eu precisava apresentar esse trabalho, estava desenvolvendo com meu pai, e tinha um professor de cálculo numérico, tá? Isso foi um dos motivos que me fez, assim, largar a faculdade, que tanta raiva. Porque simplesmente esse professor de cálculo numérico, eu pedi ajuda para ele, para poder otimizar o processo, né? Você usa o cálculo numérico, equaciona o seu problema para tentar otimizar a situação. Eu pedi ajuda pro cara, passei os meus arquivos pro cara, né? Na maior inocência do mundo. O cara é professor, ele não vai fazendo mal para mim. Quando eu fiquei sabendo, esse cara estava apresentando o meu projeto, ele pegou a informação do meu pendrive, pegou tudo que eu fiz, apagou o meu nome, porque eu estava com um arquivo lá, que era um arquivo de PowerPoint, Word, apagou o meu nome e apresentou para a CEMIG, né? Então esse projeto que o cara apresentou era o meu projeto, né? Glória ao Criador, que quando uma pessoa está mal intencionada, geralmente, tá, alguma coisa acontece. E claro, uma pessoa da CEMIG tinha 2 alunos, né, que estudaram comigo, trabalhavam lá, e contaram para os caras que o projeto não era do professor, né? Então, assim, no final da história, esse projeto não foi para frente, para a CEMIG. Porém, alguns anos passaram e pela apresentação que foi feita na CEMIG, né, sobre esse projeto, depois de alguns anos a CEMIG passou a adotar de estudo sobre esse projeto. Não só a CEMIG, mas a Companhia de Energia Elétrica de São Paulo também. Então eles desenvolveram esses projetos. O meu custava R$2 mil. Eu coloquei de forma eficiente. E das pessoas da CEMIG, entre os, era 20, 30 mil reais. A diferença é que você tinha um helicóptero que você tinha que fazer de forma manual e custava R$1 milhão a manutenção.
e sobrevoando saia muito mais barato. Então, você que já ouviu falar dessa história da CEMIG, pois é, fui eu que desenvolvi tudo, o projeto, tudo foi eu e meu pai, né? Mas a linguagem de programação foi inteiramente minha. Então, para você ver que os caras roubam a ideia. Por isso, eu falei assim, não dá mais faculdade, chega, né? Em 2016, eu estava já chegando próximo do 7º período da faculdade, foi até o 9º, fiz TCC1, TCC2. Faltou pouquíssimas matérias, faltavam 7 matérias para eu formar. Só que estava tendo desemprego no Brasil, absurdo, né? E eu falei, cara, não dá para trabalhar Brasil com esse desemprego todo, né? Você vai formar para ficar desempregado. Aí o que eu fiz, né? Lá quando estava no 7º período, comecei a trabalhar com programação de sites, comecei a trabalhar com uma série de coisas neurolinguísticas, cursos de vendas, e minha empresa foi para frente, né? Então, assim, como eu estava ganhando muito mais que o teto do engenheiro, né, que estava ganhando, o teto de engenheiro era 12, 13 mil reais na época, tá? Não sei como é que tá hoje. E eu falei, vou continuar no meu sonho, nesse projeto aqui, tá? Mas eu comecei em engenharia elétrica sim, tá? Então, para você ver que você entra na faculdade, você acaba acreditando que são pessoas bem intencionadas ali, mas você tem que lembrar que tem o eu humano ali, o ser humano ali, e ele é falho, tá? Então, assim, é algo bem triste, né, cara? Mas agora, mudando um pouco de história, tá? Deixa eu contar só um outro caso aqui, eu começo a responder para vocês, né? Então, assim, essa foi uma história triste da faculdade, que realmente me fez, assim, querer largar, porque você desenvolve um projeto excelente, ok? E alguém vai lá e pega o seu projeto e simplesmente fala que é dele, né? Eu nunca esperaria isso, mas aconteceu, tá? Esse foi um passo ruim, tá? E um outro passo que eu acho que foi até um pouco engraçado na PUC era o seguinte, tá? Na época eu não era cristão acirrado como eu sou hoje, né? E na PUC você tem duas matérias, né? Você tem duas matérias horríveis, né? Que é cultura religiosa 1 e 2. Não sei como é que tá hoje, né? Deve ter até 5, né? Do jeito que eles incluem matéria lá. Mas eu lembro disso, tá? Eu cursei cultura religiosa e como é uma matéria muito abrupta, não tem nada a ver com o curso de engenharia, os caras só pediam um trabalho no final do semestre para você apresentar e a presença na aula. Então muita gente usava a presença na aula para desenvolver, estudar alguma coisa, e o trabalho entregava no final do semestre. E eu lembro que nesse dia eu cheguei atrasado e o professor da PUC, ele era financiado pela PUC, ele era um padre, tá? Não lembro o nome, não vou lembrar o nome dele agora, mas era um padre que dava aula sobre cultura religiosa, né? E aí simplesmente era um trabalho sobre todas as religiões, né? Então o cara pediu um trabalho de todas as religiões. Aí eu cheguei por último, né? E o melhor trabalho para você fazer de religião para a PUC é o trabalho da Igreja Católica, né? É óbvio. A PUC é católica, né? Você vai lá e faz um trabalho sobre a Igreja Católica para um padre, ele vai bater palma para você. E como eu cheguei atrasado, já tinham pegado a Igreja Católica e até Espiritismo, que é algo que os caras abominavam lá dentro, não sobrou. Eu tive que pegar Islã. Eu tive que fazer um trabalho do Islã, né? Então olha para você ver, né? Era um trabalho em grupo. E eu cheguei lá, não tinha mais grupo para mim. Só que na época da faculdade, eu usava umas jaquetas de couro, né? Eu tinha uma barba grande, um cabelo grande. Eu era nerd, né? Então assim, eu não ligava para minha aparência, né? Eu ficava estudando, programando, às vezes jogava algum joguinho de computador, sei lá. Mas eu era nerd, tinha um barbão, um cabelão, né? Então simplesmente sobrou para mim o Islã, né? E aí chegou o grande dia da apresentação do trabalho. Eu era a terceira pessoa a apresentar. Primeiro foi a Igreja Católica, claro, o grupo que fez de 4 pessoas tirou nota A, né? Tirou praticamente 100. Aí chegou um grupo que era para apresentar sobre Espiritismo, e você não tinha escolha de apresentar novamente a Igreja Católica, né? Era cada um tinha um tema. Quando esse grupo apresentou sobre Espiritismo, eram 4 mulheres. Esse padre começou a humilhar as mulheres na sala de aula, né? Que essa religião é muito ruim, e que isso não é a verdade, e que não sei o que o santo não sei o que. E, cara, as mulheres começaram a chorar. Aí ele falou assim, eu vou dar 60 para vocês aqui, e pronto, não sei o que. Eu falei, putz, se esse cara tá dando 60 pro espiritismo, imagina eu tentar defender o Islã aqui, né? Pra um padre, né? O cara deu os temas, e ele não queria aceitar os temas dele, né? Aí eu falei, já era, cara. Tô ferrado, vou ter que repetir essa matéria, né? Aí beleza, comecei a apresentar sobre o Islã. O Islã não sei o que, começou com não sei o que, tem Maomé, não sei o que. Aí esse padre começou a crescer pra cima de mim. Não, esse negócio tá errado, e você vai ter que aprender de novo, não sei o que. Cara,
sem brincadeira, eu acho um absurdo você ter curso de cultura religiosa no curso de engenharia, tá bom? Eu acho um absurdo, ainda mais um curso onde você, o semestre inteiro, você não faz nada e só faz um único trabalho que é uma apresentação de crenças, né? E aí você é obrigado a falar das crenças. E como o professor é um padre, né, que é de cultura religiosa, puxa vida, se você falar de qualquer crença que não é católica, o cara vai pra cima de você. E como eu tava sozinho, né, o cara já queria me tirar dali de todo momento. Só que como eu usava jaquetão de couro, tinha um barbão grande, o cabelo grande, né? Você conhecia mais ou menos quando eu deixo a barba grande, cabelo grande, uns vídeos pra trás aí, uns 6 meses pra trás. Mas tava muito maior do que aquilo. Aí o cara já ia me reprovar, eu não queria ser reprovado, né? Porque eu tinha uma carga horária do outro semestre que iria encaixar naquele horário. Aí eu acabei brigando com o cara, falei assim, sabe mais de uma coisa? Eu vou explodir todo isso aqui, alaquibá, não sei o quê. Quando eu falei isso, cara, eu achei que o cara ia entender na brincadeira. O cara ficou sério, começou a suar frio. Por quê? Porque eu tava com jaquetão, cabelo grande, não sei o que, o cara achou que eu era do Islã, né? E aí aconteceu o seguinte, cara, ele chegou, olhou, ficou parado assim uns 2 minutos, né? E falou assim, sabe de uma coisa? Ninguém precisa apresentar trabalho nenhum mais. Todo mundo aqui passou com 100. Não volte mais na minha aula. A aula acabou, você já passou o semestre e o padre não voltou mais, cara. Eu falei, caramba, cara, salvei um monte de gente, né? Então, pra você ver, essas coisas acontecem, né? A gente tem essas lembranças de faculdade, né? Mas, assim, teve momentos ruins na faculdade, como esse momento de que copiaram o meu trabalho, um projeto que eu demorei quase 3 anos para desenvolver. Né? A gente costuma apanhar, né? E teve uns momentos engraçados, igual esse, né? Eu já ia perder o semestre mesmo, briguei lá, falei que ia explodir o negócio lá, o cara ficou branco assim, passou todo mundo, cara. Então, pra você, inclusive, pessoal da engenharia da PUC deve saber dessa história aí, tá? Então fui eu lá que tava falando sobre isso. Mas, né, épocas vindouras, né? A faculdade, ela tem um papel fundamental na sua vida, mas não é o papel crucial. Muitos acham que formar na faculdade vai garantir de emprego. Não é, cara. Não pense assim, tá? Faculdade é o início das dores, tá? Aquilo ali, pra te falar bem a verdade, é o início das dores. Então vamos lá, vamos responder as perguntas, né? Já descontraindo aqui. Mas eu fiz um vídeo passado, né? E o pessoal ficou pé da vida comigo, né? Porque, tipo assim, você precisa defender um viés. Se você tá no YouTube, cara, né? Se tá no YouTube, se você virou um guru da internet, eu não virei guru, cara. Eu sempre falo aqui, eu cago, peido e mijo como vocês. Mas os pessoal, eles elegem ídolos, né, no YouTube. Impressionante. Como qualquer um aqui vira ídolo, é fácil, né? E eu falei para as pessoas o seguinte, a minha visão hoje é o seguinte, a Terra, ela pode ser plana ou pode ser redonda. O meu problema, hoje, que se encontra para mim na equação, inclusive eu falei sobre equação W, eu até mostrei isso aqui para as pessoas, ó. É o seguinte, a Terra pode ser plana, pode ser redonda, para mim não importa. Para mim o importante é simplesmente você saber que você está preso nessa dimensão, que é a equação W. Expliquei, mostrei exemplos, inclusive estou desenvolvendo esse projeto. Aí o pessoal na internet é uma coisa estranha, né? As pessoas defendem o indefensível, né? Porque tanto faz ser plana, ser redonda, cara. Vai da sua crença. Obviamente que a Bíblia fala sobre uma terra imóvel com uma abóboda por cima, é óbvio. Tem mais de 100 versículos, inclusive nesse livro aqui, ó, que é um livro apócrifo, fala sobre o domo, tá? Óbvio. Porém, o que eu falo pra você é o seguinte, cara, você nunca pode levar o pé da letra. Pode ser que seja um domo, como pode ser que seja algo hiperdimensional. Eu vou te falar que, sim, pode ser plano. Eu vou até mostrar pra você uma equação que faz com que as coisas sejam planas. Fica tranquilo, tá? Então o pessoal ficou com raiva de mim e tal, não sei o quê. E aí é o seguinte, cara, eu vou te mostrar. Esse aqui é o Apocalipse de Tomé, tá? Eu não sei se você sabe, não tá na Bíblia, não tá. Esse é um livro apócrifo, tá? Eu tô lendo o Apocalipse de Elias. Sim, cada apóstolo escreveu um Apocalipse, tá? O que chegou na Bíblia foi o de João, né? Mas cada um escreveu o seu Apocalipse. Então, mas inclusive, sabe por que alguns textos não vieram parar na Bíblia? Deixa eu só ler para você aqui o que se falou aqui, ó, no Apocalipse de Pedro, que fez com que esse Apocalipse não entrasse no cânon bíblico, né? Na verdade, você não pode ter 2 fins do mundo, né? Então eles escolheram o mais brando ali, né? Mas olha só, falou-se o seguinte, ó, olha só, falsos ensinamentos, né? Isso aqui é Pedro reclamando dos falsos ensinamentos, né?
Mas haverá ainda outros, entre os que não pertencem ao nosso número, que se chamam bispos e também diáconos, como se tivesse recebido de Deus a plena autoridade. Estes sentam-se à mesa segundo a lei dos primeiros lugares, são canais sem água. Então, Pedro está detonando os bispos e diáconos. Você acha que isso aqui vai entrar na Bíblia? É óbvio que não, né? A Bíblia, desde os primórdios, depois que Constantino apoderou-se de todo esse movimento cristão, eles estavam filtrando o que entra e o que não entra na Bíblia. Inclusive, o Apocalipse de Tomé, ele é parecido com o de João, mas tem algumas diferenças, tá? Ele fala sobre a abóbora aqui, ó. Ele fala sobre existir um domo no céu. Que esse domo vai ser aberto no fim dos tempos. Inclusive, o Apocalipse de Tomé, para mim, é muito mais verdadeiro do que o de João, cara. Porque o Enoque, ele escreve o céu com funcionamentos mecânicos quânticos, né? Com anjos operando, anjos têm tecnologia, operando o funcionamento da Terra. E aqui no Apocalipse de João, de Tomé, peço perdão, fala sobre os anjos operando funcionamentos mecânicos sobre o céu, que vão parar de funcionar quando acontecer o fim do mundo. É claro que o fim do mundo é uma coisa atemporal. Acontece todo dia alguém morre, todo dia alguém encontra o fim do mundo, encontra o apocalipse de si mesmo. Mas vai haver um momento que tudo vai parar, o dia que a Terra parou, né? Então ele fala sobre isso aqui. Depois, se vocês quiserem, eu trago para vocês, tá? Então, assim, o pessoal defende muito o viés. Aqui na internet, né, tudo vira seita, né? Se você falar que você é terraplanista, os globalistas vão fazer vídeos falar que você é louco. Se você falar que você é globalista, os terraplanistas vão fazer memes, vão falar que você é louco. Se você falar que, igual eu, que você acredita que tanto faz, tanto fez ser redonda ou plana, que nós estamos presos numa dimensão, aí, meu amigo, é terraplanista e globalista falando mal de você, tá? Mas tudo bem, né? Eu não ligo para isso, vamos responder as perguntas, tá? Inclusive, nesse último vídeo, o pessoal tá descrevendo a Terra é plana aqui umas 40 vezes, né? Mas tudo bem, tanto faz, tanto fez. Vamos lá, ó. E hoje é só pancada, tá? Vamos lá que eu vou responder as perguntas. O Edmilson Daniel falou o seguinte, né? A falta de entendimento leva muitos a fazer piadas com assuntos sérios. Exatamente. Eu mostrei para as pessoas que nós estamos numa dimensão. Inclusive, você consegue estudar o modelo fractal, né, que é a criação do universo através de modelos que são simétricos. Existe essa equação. Mostrei para as pessoas que existe a quinta dimensão. Eu mostrei matematicamente que ela existe, a quinta dimensão, inclusive chamada de espectral, é realmente onde tudo acontece. E as pessoas estão presas a uma única linha de visão, né? Então, realmente, as pessoas fazem piadas com aquilo que elas não entendem. Mas, paciências, né? Se nem Cristo agradou todo mundo, o que eu tenho que agradar? Teve um canal chamado DBS Melodias. Inclusive, esse canal no YouTube é um canal que fala sobre Jesus Cristo. É um excelente canal, tá? Eu não tenho nada a reclamar do canal. Tem uma visão sobre Cristo boa, apesar de ser uma visão muito sem maldade do mundo, né? Ele cria vídeos sem maldade do mundo, sem entender como funciona a cabeça das pessoas. É um canal bom, é um canal que ensina sobre Cristo. Muito melhor do que esses doutores da lei que estão na internet aí achando que são os donos da verdade. Então eu gosto do canal do cara. Aí o cara escreveu pra mim assim, né? Vamos lá. Eu defendendo um cara aqui, o cara... Uma brincadeira essa parte, né? Ele falou o seguinte, ó. Dizer que o ser da antiga aliança não é o Criador, você se equivocou, hein? Eu não digo, eu afirmo que se esse ser da antiga aliança é Deus, que eu seja condenado ao inferno. Não é. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou com Jesus Cristo. Por ele eu vou até morrer. Por Jesus Cristo eu vou até meu último suspiro de vida. Eu não tenho espaço para outro ser, para outra entidade na minha vida. Não tem como eu erguer dois altares, ficar exaltando Jesus Cristo e exaltando Deus da antiga aliança. Não tem como, porque o Deus da antiga aliança precisava de um tabernáculo. O Deus da antiga aliança, você pecava, você tinha sacerdotes. E você precisava, né, um dia específico do perdão. Então esse Deus da antiga aliança eu não vou seguir, cara. Tá? Vou te dizer que esse ser aí, para mim, é outro ser. Não se trata de ser Jesus Cristo. Se você quer saber, estuda a história dos sumérios, estuda a história dos mesopotâmicos, que esse Deus da antiga aliança é exatamente o mesmo Deus dessas crenças, tá? A mesma história. A história dos sumérios e a história da antiga aliança é a mesma coisa. Não mudou nada, cara. Não mudou nada. Então, assim, eu tô com Jesus. Por ele eu vou até morrer. Então, eu só tenho no meu coração Cristo, tá?
Então é uma afirmação que eu faço que nenhum padre pastor vai fazer, mas eu estou com Cristo. Então ele falou, você diz que o ser da antiga aliança não é o Criador, você se equivocou. Tá, vamos lá, vamos continuar com o que ele está falando. Tá? Mas Jesus, olha só, mas Jesus, o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Correto, uma afirmação correta. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Exato, você está com uma linha correta. Deixa eu clicar em ler mais. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como então seu reino subsistirá? Mateus capítulo 12, versículo 25, 26. E sabendo que o diabo odeia o ser humano, sim, o diabo odeia o ser humano, tá? Acha mesmo que ele ia dar a chance sequer para o ser humano se salvar? O diabo, ele não quer dar a chance para o ser humano ser salvo. O diabo jamais quer que o ser humano seja salvo. Só que no mundo espiritual existe uma coisa que você talvez não saiba, que tudo no mundo espiritual é legalismo, tá? O diabo só pode criar um furdúncio na sua vida se Jesus Cristo permitir. Ou como você queira chamar, se Deus permitir. O diabo só pode destruir a sua vida com a permissão de Deus. Você lembra do caso de Jó? Você que gosta de estudar a Bíblia e fazer vídeos, lembra do caso de Jó? Como é que é o começo do capítulo do caso de Jó? Deus chega para o diabo e fala assim: tá vendo Jó, meu servo? Poxa vida, é um excelente servo, nunca se encontrou um cara como ele. Aí Lúcifer fala com ele assim: se me permite, eu vou te mostrar que Jó não é tudo isso que você fala. Lúcifer pede uma permissão a Deus para atentar a vida de Jó. Tá entendendo? Então tudo na vida é legalismo. Olha só, o meu canal aqui no YouTube tá com quase 700 mil inscritos. Você não acha mesmo que tem bruxo fazendo bruxaria para me matar? Sumo sacerdote, não sei o que, rituais de magia negra para tentar me calar? Agora, por que isso não me afeta? Porque ainda não chegou a minha hora. Porque quando chegar a minha hora, chegou, cara. Eu posso morrer amanhã, eu posso morrer daqui a um ano, eu posso morrer daqui a 100 anos. Quando chegar a minha hora, chegou. Mas, tá, quem permite é Cristo. Lembra que Deus fala na Bíblia o seguinte: antes de você ter medo do diabo, tenha medo de mim. Porque simplesmente, se eu negar a vida eterna, você nem salvo é, você é condenado eternamente. Tenha medo daquilo que mata o espírito. O diabo mata a carne, mas não mata o espírito. Deus mata o espírito. Deus sendo Jesus. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, cara. A sua inteligência tá boa. Um reino não pode se dividir e se existir. Por que você acha, eu vou te fazer uma pergunta. Por que você acha que tem tanta confusão da Bíblia? Por que você acha que existe confusão na Igreja Católica, existe confusão na Igreja Evangélica, existe confusão dos Natsarim? Por que você acha que existe tanta confusão no mundo? Eu vou te fazer uma pergunta. Por que você acha que as pessoas fazem confusão da Bíblia? Porque estão dividindo os reinos. Porque existem dois seres na Bíblia, um Deus e um filho de José, filho do homem, que é Jesus Cristo, não é verdade? Então, as pessoas estão ficando divididas. O dia que você assumir que Jesus Cristo é Deus, você não terá um reino dividido, porque você sabe que Jesus Cristo é Deus. É só você ler João, tá? É só você ler sobre Jeremias, você vai entender que Deus sempre foi Jesus, cara. Jesus Cristo é a manifestação de Deus, o verbo que se fez carne. Então, assim, eu entendo o seu ponto de vista. Ele falou assim: deixarei de seguir o canal. Ficou emocionado, né? O jovem ficou emocionado, né? Mas assim, cara, deixa eu te falar, isso é um pouco de maturidade. Você tem que fazer uma escolha na sua vida. Ou seguir a Jesus Cristo, ou seguir esse Deus que você nem sabe quem que é. Porque você fala o nome de Deus, fala o nome de Deus, não você, tá? Mas as pessoas falam o nome de Deus em hebraico, não sabem nem que ser que é esse. Então, você tem que fazer uma escolha. Eu escolhi Jesus Cristo. Estou com ele até o fim e por ele eu vou até morrer. Mas cada um tem que fazer as suas escolhas. Por isso o reino está dividido. Porque botam dois seres e os caras não sabem o que faz. Como é que adora um, adora o outro. Um ser pede para fazer circuncisão. O outro ser fala que circuncisão é feita no coração. Um ser fala que você tem que matar um bezerro, fazer não sei o que para perdoar pecados. O outro ser fala que basta que você se arrependa. Um ser fala uma coisa, o outro ser fala outra. Pois é, virou uma confusão. Dois reinos, duas confusões. O dia que você colocar Jesus Cristo como Deus, você vai entender. Tá? É uma dica que eu falo para você. Vamos lá, outra pergunta. Tá? O rapaz aqui, tive um sonho estranho. Sonhei que
te conhecido pessoalmente, Humberto. Albert, né, perguntou. Cara, quando você tiver alguma visão, alguma coisa, escreve ela nos comentários, eu leio aqui, a gente debate, tá bom? Porque geralmente o cara fala assim, vou dar um exemplo, tá? Ah, eu tenho uma pergunta, Humberto. Aí eu leio aqui, o cara escreveu, eu tenho uma pergunta, mas qual que é a sua pergunta, né? Aí você acaba não encontrando. Então escreva, não tenha medo, tá? Eu respondo para você no próximo vídeo. Teve um canal chamado Terra Plana Sapirangá, né? Olá, Alberto, minha pergunta é o que você acha ainda sobre a carne de porco? Eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Não é o que entra pela boca que é impuro, mas é o que sai da boca, o verbo que se manifesta, tá? O que sai da sua boca que é impuro. A carne de porco ela é impura? É óbvio que ela é impura. Ela é mutada. Mas a vaca hoje, Jersey, que o pessoal compra no supermercado, por exemplo, é uma vaca que dá 40 litros de leite por dia. Você acha que uma vaca no estado natural dela produz 40 litros de leite? E o que dizer desses perus gigantes de Natal? O que dizer dessas galinhas que os caras estão vendendo ovos graúdos a R$ 8,30 ovos, né? Você acha que não tem modificação genética? Então, bem dizer, todos os alimentos estão modificados. Inclusive, você compra arroz, compra feijão, tem um T de transgênico, né? Então, assim, é meio hipocrisia a gente ficar pensando em alimentos puros e não puros. Todos os alimentos estão impuros. A questão de pureza não tem a ver com Jesus Cristo, porque Cristo importa com o mundo e o reino espiritual. O reino da carne, quem importa é o adversário. Então Cristo mesmo diz, não é o que entra pela boca que lhe torna impuro. Isso processa e sai do seu corpo, é expelido. Agora o que lhe torna impuro é aquilo que você fala. Tá bom? Então essa é a minha visão. Deixa eu ver... Tá. Não foi só essa pergunta que ele fez. Matheus Lima pergunta, né? Então, não, ele fala, então nós moramos em uma dimensão terra. Correto, tá? Lembrei, eu tinha que falar isso para vocês. Por que a Terra plana ela é muito mais viável, fisicamente falando, do que a Terra redonda, tá? Vou explicar isso aqui da maneira de programação, ok? De programação. Tá? Se você já desenvolveu algum jogo de computador, se você não sabe o que é desenvolver um jogo de computador, você precisa de uma arquitetura básica, um cálculo matemático, ok? Que muitas vezes você vai lá, pega uma engine e arrasta um prédio, arrasta não sei o quê, mas são códigos matemáticos operando ali, ok? Como é que você cria um jogo? Todo jogo que você cria, esse jogo ele é plano, tá? Humberto, existem alguns jogos que não são planos. Existem. Os jogos que não são planos, os mundos são bem menores, bem pequenos, tá? Agora, os jogos que são planos, né, os mundos são muito maiores. Então, acontece... Ou eles criam uma ilusão de ótica para você, tá? Por exemplo, Assassin's Creed, eles têm uma ilusão de ótica que faz a Terra ficar assim. Mas, por exemplo, quando você cria um jogo, tá? O poder de processamento do videogame, tá? Ele não vai conseguir processar curvatura. Porque a engine é o seguinte, quando você tem uma engine, né, eu conheço de programação, você quer criar um efeito de água, a água caindo, tá? A água caindo no riacho, ok? Você consegue processar isso usando pouco processador, né, da sua matriz de processadores, né? Você consegue fazer com que ela ali funcione. Agora, se você criar um oceano, tá? Um oceano, tipo Assassin's Creed... sei lá, Piratas do Caribe do jogo de Assassin's Creed. Eu não conheço, não fico julgando. Mas tem um jogo de Assassin's Creed que o pessoal fica num barco pirata. Alguém que conhece de jogo, escreve o nome desse jogo que eu não sei. Então nesse jogo, o mar ele é plano. Por que não curvaram o mar? Porque a Terra é muito grande? Não. Por que eles não encurvaram o mar? Vou te falar o porquê. Porque a água, você consegue equacionar a física na água quando ela é vetorial. Quando a física é vetorial, você consegue equacionar a água para ela ficar plana. Agora, se você tentar curvar a água, tente curvar a água, não dá para curvar a água. Para você curvar a água, só tem uma maneira de curvar a água. É você separar essa molécula em átomos, e pegar cada átomo e puxar para baixo através de um efeito chamado gravitação, efeito ilha. Não é gravidade como você conhece. A gravidade que você conhece já foi ultrapassada, tá? Tem modelos matemáticos mais precisos. Mas, por exemplo,
Você tem que transformar aquela água em átomos e puxar aquilo ali para criar uma coisa chamada curvatura. E se você faz isso, tá? E se você faz isso, acontece o seguinte: o processador que tinha uma informação para processar, que estava usando 4.000 pontos de processamento para processar a água do oceano inteiro, vai gastar 9 bilhões de fator de processamento para processar isso aqui. Então, se você curvar a água, você vai gastar muito poder de processamento para fazer com que a água fique curvada. É possível fazer a água se tornar curva. É possível, mas você vai ter que pegar todo o arranjo, fragmentar e usar o efeito de gravitação, efeito Wheeler. Então, até mesmo na realidade que nós vivemos hoje, nessa realidade que nós vivemos hoje, tá? Não tem como você curvar a água. Então, realmente, o modelo da Terra plana faz todo sentido. Agora, se nós estivéssemos vivendo no mundo que a Terra ela é redonda, então nós não estaríamos vivendo no mundo, nós estaríamos dentro de uma simulação. Porque eu vou te falar, você criaria um efeito visual para a pessoa, né, que a Terra está curva, mas você não processaria aquela informação. Então, para você ter ideia, por que o Elon Musk fala? O Elon Musk fala o seguinte, que nós vivemos em uma simulação. Porque o Elon Musk acredita na Terra redonda. E é impossível de você fragmentar e puxar água para o centro. Então, ele sabendo dessa informação, ele fala, isso aqui é simulação. Não tem como. A simulação nos prediz o seguinte, que essa visão que nós estamos vendo da água curva é apenas o aspecto visual, isso não está acontecendo. E aí tem as histórias de Matrix por trás. Porém, com a Terra plana é muito mais fácil o poder de processamento. E Deus é o ser mais otimista. É o ser que menos desperdiça energia no universo. O arranjo de Deus é perfeito. O arranjo de Jesus Cristo é perfeito. Então a Terra plana faz muito mais sentido. Só que o que esse pessoal que fica gritando Terra plana no meu canal não entende é que pra mim, cara, tanto faz, tanto fez. O modelo da Terra plana faz muito sentido na Terra. Óbvio que faz. Mas, cara, esse não é o problema que eu me enxergo hoje. Se é plana, se é redonda, se é convexa, isso para mim tanto faz. O problema que eu me enxergo hoje é por que nós não conseguimos sair da Terra. Esse é o problema que nós enxergamos hoje. Os militares pesquisam sobre isso, eles fazem experimentos científicos, fishball paperclip, a Antártida com o Almirante Burns, os caras tentam sair da Terra, não conseguem. É essa questão que eu estou tentando entender hoje. Porque na Bíblia, inclusive a Bíblia está aqui, é dito que Lúcifer, inclusive não foi no Apocalipse capítulo 12, versículo 9, fala o seguinte, foi prospectado na terra, ele e seus anjos. Então, Lúcifer foi aprisionado na terra. Então, assim, os caras querem sair da terra, Lúcifer quer sair da terra, os caras criam portais, vamos tentar sair da terra com nave espacial, não está conseguindo. Vamos tentar sair da Terra agora com acelerador de partículas. E não está conseguindo. Eu queria entender também o que está acontecendo, mas não consigo. Eu sei que estamos presos numa dimensão. Isso é óbvio, tá? Isso aí já é uma coisa que para mim é indiscutível. Então essa é a minha visão, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta. O canal Inconveniente escreveu o Apafoque Humberto, né? Acho que ele estava meio assim, esse cara tá falando, né? Mas é basicamente isso que eu falo para as pessoas, né? Muitas informações são novas para as pessoas. Você entender o contexto que Cristo quer dizer sobre o reino espiritual é novo. É muito mais fácil você ficar dentro de uma caixinha. Nós vamos ser salvos e vamos ficar aqui na terra morando com Jesus Cristo, não sei o que. É muito mais fácil, muito mais confortante do que você saber que existe o infinito do universo expansível sem fim e multidimensões sem fim. É muito mais confortante você ficar naquela caixinha. Por isso que existem essas rupturas de colapso. Rupturas de colapso, tá bom? Depois você dá uma pesquisada. Deixa eu ver. Gustavo Haddad. Humberto. Tive um sonho e queria compartilhar. Tenho convicção que foi um sinal de Jesus Cristo para mim. Excelente. Pois foi muito marcante e real. Depois disso, retornei a me relacionar com Cristo e estou em paz novamente. Deixa eu clicar em ler mais. No sonho, estava em um local térreo, sem construção alguma, exceto um portão de ferro, separando uma parte da outra. Eu estava em um dos lados. E surgiu uma pessoa dizendo que Deus queria me mostrar uma coisa, e que o demônio queria impedir que eu visse. E me perguntou se eu tinha certeza que iria ver.
Eu disse que sim. É claro, né? Deus está te querendo revelar alguma coisa, né? E o demônio quer atrapalhar, aí que você vai mesmo, né? Vai duas vezes, né? Pelo demônio querer atrapalhar e por Deus querer te mostrar, né? E tinha certeza que queria ver. A partir daí, entrei no outro lado do portão e entrei numa espécie de jaula e lá tive uma poltrona. Na hora que eu sentei na poltrona, eu comecei a ver demônios do lado de fora da jaula. Eles estavam me observando. Eu vou explicar o que é isso, tá? Eu sei. Porém, não conseguiam ter acesso a mim. Então eu acordei. Tá? Acredito que foi um aviso, uma oportunidade de Jesus para mim. Pude sentir seu amor via desta visão. Abraço, que Jesus Cristo nos abençoe. Vou te explicar o que é isso. O que é essa jaula? Você nunca ouviu isso, você nunca vai ouvir isso da boca de um padre, da boca de um pastor, tá? Porque o conhecimento ortodoxo da Bíblia, ele é limitante. Não porque Jesus Cristo ocultou a verdade, mas porque excluíram a verdade dele. Vou dar um exemplo, tá? A grossura de livros apócrifos, ó. Basicamente isso aqui, ó. Então, a gente tem a Bíblia e tem mais ou menos 3 vezes mais volumes de livros que não entraram na Bíblia. O que é essa jaula que você estava sentado numa poltrona e os demônios queriam pegar você e eles não conseguiam? Primeira coisa, todos nós temos, né, um anjo, não é anjo da guarda, tá? Tira da sua cabeça, que resguarda a nossa vida, ok? Jesus Cristo, eu não sei se você sabe, é o Deus de tudo. Ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho, do que está no céu, na terra e debaixo da terra, ok? Ele é o verdadeiro Deus. E existe anjos, por isso que em Apocalipse fala que os anjos vão fazer a colheita, os anjos. Então, os anjos, eles ficam, né? Anjos, eles acompanham a nossa vida. Ele sabe o que nós estamos fazendo. Não é ele que vai nos julgar, mas os anjos operam e trabalham para Jesus Cristo. A classe de anjo Malak, que é mensageiro, é a classe que fica junto conosco. Então o que aconteceu foi o seguinte: você deveria estar sofrendo ataques, os demônios estavam querendo entrar na sua casa, esse anjo estava batalhando para não deixar esses demônios entrar na sua casa ou destruir a sua vida. E aí o que aconteceu foi o seguinte: esse anjo pediu a Jesus Cristo legitimidade para mostrar para você uma visão que você estava sendo atacado, para você tomar nota, porque o anjo está te protegendo, mas me parece que você não está mudando a sua vida, você não está percebendo o que está acontecendo, não está percebendo, e o anjo está batalhando por você e pediu uma visão para você mudar sua conduta, para os demônios pararem de atacar. Então, muitas vezes eu vou te falar uma coisa, ninguém falou isso na internet até hoje, ninguém falou isso, né, até hoje, tá? Sabe quando você faz isso aqui? Eu não quero dizer o nome porque eu conheço o algoritmo do YouTube, tá? Sabe quando você faz isso aqui, ó? Sabe isso aqui? Então, o que acontece? Quando você faz isso aqui, você está dando legitimidade para os demônios poderem adentrar na sua casa. Por isso, quem tem filho novo, não é um conceito geral, não é geral. Mas quando você faz isso aqui, geralmente se você está com filho ou filha, sua filha grita, assustada que viu um monstro. Você estava nisso aqui. Então o demônio ele ganha legitimidade para entrar na sua casa quando está fazendo isso aqui, tá? E acontece o seguinte: nesse exato momento que você está fazendo isso aqui, a sua casa, que é protegida por um anjo, os demônios querem aproximar, porque aquilo ali é o cheiro do pecado. E aí o anjo batalha. O anjo batalha contra os demônios. Muitas pessoas já escutaram barulho de espada. Cara, eu escutei barulho de alguém falando comigo quando estava na casa, escutei barulho de espada, eu senti um mal-estar porque tem um demônio perto de você. Eu senti uma... Cara, porque existe batalhas. Nós não enxergamos o mundo espiritual, não enxergamos, mas acontece batalha o tempo todo. Por isso o pecado, ele é o aguilhão da morte. Porque de tanto você pecar, chega um momento que o anjo não dá conta. Jesus Cristo, ele vai te dando oportunidades, vai te dando oportunidades. Chega um momento que o seu tempo na Terra acabou. Seja você jovem, velho, o seu tempo acabou. E se você não tomar jeito, não crer em Jesus Cristo, tornar ele seu Senhor, você... Eu não preciso falar isso aqui. Então, simplesmente, essas coisas existem, tá? Então, o que o anjo está mostrando para você aí é que ele está batalhando pela sua vida, ele está impedindo que os demônios adentrem na sua vida e você não está mudando a sua conduta. Então, ele pediu para Jesus por legitimidade para te mostrar essa visão, para você alterar a sua rotina, mudar a sua vida. É isso que está acontecendo. Então, a mensagem que o anjo está falando para você é: mude a sua vida. Mude porque tem um caminhão de demônios atrás de você. É basicamente isso, tá? Então, vamos lá. Outra pergunta. Tá.
Tá. Aqui é o pessoal falando de terra plana, né? É aquilo que eu falei, cara. Isso aqui virou seita, né? As pessoas elas vão defender isso aí com unhas e dentes. Eu não ganho nada para falar disso aqui, né? É aquilo que eu te disse. Pode ser plano, pode ser redonda. Pelo modelo matemático é muito mais viável criar algo plano. Só que as dimensões, é aquilo que eu falo, é muito mais compreensível que seja dimensional. Tá, mas eu não vou falar sobre isso aqui, tá? Só tá dando nos comentários. É muita gente falando, né? Tá, vamos lá. Tá. Vamos ver, perguntas. É muita gente que fala terra plana, pelo amor criador aqui. Vamos lá, vamos lá. É paradoxal a existência humana, né? Entretanto, a quinta dimensão existe. Eliane Ramalho fala, e ser feliz realista nesse mundo que é a Matrix. Então, a resolução bíblica e os trechos ditos pelo soberano é um sofisma. Deus é soberano, inabalável e inefalível. Cara, teu QI é um absurdo. Gosto muito dos seus vídeos, chega a dar nó na minha mente. Se não tivesse uma mente ampla, né? Mas tu tenta falar isso, os pastores vão ficar loucos, né? Provavelmente essa Eliane aqui, ela estuda de maneira profunda sobre neurociência, tá? Para ela poder falar aqui de sofismas, de um linguajar filosófico bem avançada, porque ela estuda. Mas eu vou resumir o que ela está falando aqui. O que ela está dizendo é que aquela equação matemática que eu coloquei sobre as dimensões está correta, que um modelo mais compreensível para nós estarmos vivendo aqui, inclusive Jesus Cristo falou sobre isso, palavras de Cristo em Apocalipse, tá? Que o coisa ruim foi aprisionado na terra, não sou eu que estou falando, tá lá, Apocalipse 12, 9, só você pesquisar. Então ela percebeu a realidade das coisas. É importante, quando eu vejo pessoas inteligentes descobrindo a verdade, é importante. E como é que você faz para ser inteligente? Você já parou para pensar nisso? Como é que eu faço para ser inteligente? Existe alguma maneira que me torne inteligente? Cara, existe. Eu não sou o ser humano mais inteligente do mundo. Não sou, cara. Eu sou uma pessoa normal, me considero normal. Agora, como é que você faz para você aflorar sua inteligência? Sabe como? Vou te explicar. Presta atenção. Primeira coisa, você precisa de um ponto de acesso, ok? Por exemplo, eu ensinei sobre o subconsciente, de você fazer uma pergunta para o seu subconsciente, beber um copo d'água e no dia seguinte você acordar, beber um copo d'água e esperar a resposta. Eu ensinei você a acessar o subconsciente. Tem um vídeo no meu canal falando sobre o subconsciente. Entra no canal ou pesquisa no YouTube assim, Subconsciente Humberto Voltz. Vai te ensinar a ampliar, tá, a sua base de conhecimento, sua base de raciocínio lógico. A segunda coisa, meu amigo, é ler livros. As redes sociais, elas operam numa frequência. Quando você pega o teu telefone, eles operam numa frequência, ok? Essa frequência induz para o teu cérebro, para a tua glândula pineal e para os teus ouvidos uma frequência bestial. Geralmente é uma música de funk, geralmente é uma japonesa dançando no TikTok, sei lá que esse cara é um bugio. Tudo aquilo ali te faz se tornar um retardado mental. Então você desperdiça. Por que o canal, por exemplo, do Felipe Neto tem milhões de visualização? Porque aquilo ali é confortante. Quando você assiste, não você é inteligente, mas quando as pessoas assistem aquilo ali, elas sentem um amor, algo que relaxa a cabeça. É essa anestesia que faz com que você fique burro. Tá entendendo? Então, não é para as coisas serem fáceis para você. Agora, é óbvio que você pode descansar sua mente. Só que em vez de descansar sua mente, como com Felipe Neto, por exemplo, cara, coloca assim, frequências de campos de músicas que aumentam a sua inteligência. Frequências de 400 Hz, 600 Hz, escute essas frequências. Outra coisa, escute músicas inspiracionais, músicas clássicas, para você reprogramar o seu cérebro, captação de frequências da sua cabeça. E claro, o mais importante, ler livros, cara. Tem que ler. Se você não ler, você não vai conseguir aumentar a sua inteligência. Se você quer uma outra dica, o cloreto de magnésio aumenta o seu QI, tá? Se você está se sentindo burro, não que ninguém hoje seja burro, não estou falando disso, mas suponha que você tenha dificuldade para falar, suponha que você tenha dificuldade de memorização, suponha que você tenha uma dificuldade para processar a informação. Comece a estudar sobre o cloreto de magnésio para você tomar ele, tá? Claro que tem um comprimido que é mais fácil, mas tem o granulado. Eu tenho um granulado, o meu tá até ali, tá? Então, assim, é bom para você aumentar a sua inteligência, tá? Eu vou te falar bem honestamente, aumente a sua inteligência. O meu povo padece por falta de conhecimento. O dia que você ampliar sua mente, você vai entender toda essa jogada do adversário no mundo inteiro.
aí, meu amigo, dificilmente você vai cair, tá? Deixa eu ver uma pergunta. Tá. Giovana Costa pergunta o seguinte. Fala sobre... eu não vou falar esse nome aqui, porque eu conheço o algoritmo do YouTube, mas eu vou soletrar ADOLF. Esse da primeira G1, né, que eu não vou dizer, e da G2 também. E os anjos caídos. Você vai chegar nas operações Fishball Paperclick, você vai chegar no Almirante Burnings, porque esse ser humano, ele tentou apoderar de tecnologia militar angelical, tá? Ele começou a busca dele nos hindus, depois nos egípcios, depois começou na América Latina, inclusive eu não posso nem falar essa palavra, mas aquele desenho, né, na Amazônia, tá? Então ele começou a fazer essa pesquisa. Quando ele descobriu que estava na Antártida, ele cascou fora para lá. Então se estabeleceu lá, tá? Eu tenho um vídeo no meu canal só falando sobre isso. Tem mais ou menos uns 35 minutos só falando como esse ser foi morar para lá. Eu fiz documentários sobre isso, documentários com edições maravilhosas. Dá uma pesquisada no canal com carinho, nos vídeos, tá? Dá uma pesquisada que você vai encontrar esse conteúdo falando sobre os anjos caídos lá. Porque é muito complexo, não dá para eu responder aqui. Eu vou gastar 1 hora só para responder isso aqui, mas tá no canal, tá bom? Tá, vamos lá. O Jackson Mello fala o seguinte. Não, Humberto, você estava no caminho certo. É plano e existe outras... é o pessoal da Terra plana, é o que eu te falei. Choveu o comentário Terra plana aqui, mas eu já expliquei isso aqui, tá? Cara, se eu dependo da Terra ser plana para ser salvo, então eu nunca vou ser salvo. Se na minha vida, para eu acreditar em Jesus, eu preciso que a Terra seja plana, então eu nunca mereci Jesus. Tá entendendo? Se eu depender, se eu não conseguir me convencer em Jesus, mesmo acreditando na Terra redonda ou na Terra plana, se eu preciso que a Terra seja plana para acreditar em Jesus, então você nunca acreditou em Jesus. O que vem de Jesus vem do núcleo do teu espírito, vem da fé. É aquele momento que você, não importa a condição abrupta que você esteja vivendo, não importa como você esteja vivendo, mas a fagulha, a centelha divina de Jesus Cristo, ela realmente faz com que você busque a salvação. Falando no idioma japonês, no idioma africano, você vai clamar por Cristo. Então, eu não preciso que a terra seja plana para crer em Jesus Cristo. Tá entendendo? Tá, vamos lá. Vamos ver perguntas. Tá. Matheus Lima fala o seguinte, tá? Humberto, na série Supernatural, estão colocando o Nephilim contra o Deus lá na série, na 15ª temporada. E mostra na 9ª temporada um anjo caído dos céus com demônios. Perderam asas, mais mesmo. Assim vivem na Terra. Como que é impressionante que os produtores de Hollywood, essas pessoas que estão à frente dos filmes, à frente da tecnologia, tipo Apple, por exemplo, como que eles conhecem a história do mundo, né? Impressionante como que eles conhecem, né? Então, por exemplo, tá? Só para você ter uma ideia, esses Nephilim estão guerreando contra Deus por causa daquilo ali, ó. É aquilo que eu falei sobre dimensão, todo mundo queria me crucificar aqui. Os Néfilins, é como dizem em Apocalipse, tá? Mas não prevaleceram, né? Lúcifer estava guerreando contra os anjos, né? Contra Miguel e seus anjos, e o dragão não prevaleceu, né? E nem mais o seu lugar no céu foi encontrado. Então, nem mais, escute bem, nem mais o seu lugar no céu foi encontrado. O que isso quer dizer? Quer dizer que Lúcifer não pode mais ascender aos céus. Ok? E os céus é um anagrama para a existência espiritual, as virtudes que são infinitas. Então, simplesmente, Lúcifer foi preso. Inclusive, fala lá, foi prospectado na Terra, exatamente comprovando o que eu estou falando aqui. Apocalipse 12:9, 12:8 e 12:9. Foi prospectado na Terra, ele e seus anjos. Então, os anjos caídos, assim como Lúcifer, eles ficaram presos na Terra. Estão presos na Terra. São anjos que tiveram a sua glória, tinham um poderio estimável muito grande, tiveram a sua glória e agora não conseguem mais sair da Terra. Estão presos na Terra. Aí, Tubal-Caim, por exemplo, que foi o primeiro ferreiro,
a história do Homem de Ferro nada mais é do que a história de Tubal-Caim, tentou atravessar o domo, tentou abrir portais, sendo ele o primeiro ferreiro do mundo. Não conseguiu sair da Terra. Depois nós tivemos quem? Nimrod. Nimrod dominou o mundo, cara. Ele era o governante do mundo. Nimrod, ele conseguiu reunir as nações inteiras. É o cara que tinha 2 leões como estimação. Leões da era pré-diluviana. Leões que tinham 5, 6 metros de altura, né? Nimrod lá, com os bichinhos igual chihuahua, né? Cara hiper forte, foi considerado um dos maiores caçadores do mundo. É uma pessoa que foi temida no mundo inteiro, foi o governante do mundo. Usou tudo que tinha para ascender aos céus. Lembra da Babilônia? Ascender aos céus. Agora, isso é um anagrama. O cara queria sair. Ele queria sair da Terra. Queria sair. Ele sabia que estava preso nessa dimensão. Então tentou sair, não conseguiu. O Egito, com os deuses com D minúsculo, que estavam no Egito lá, esqueci o nome daqueles deuses, né? Mas é quase os mesmos dos hebreus, tá? Aí acontece o seguinte, eles queriam sair da Terra. Existia inclusive o filme Stargate, com aquele portal, existia no Egito, eles quantificavam a energia, né, através do éter, do campo magnético, como o Nikola Tesla também fez, né, com aquelas lâmpadas sem fio, quantificava a energia da pirâmide e projetava essa energia num portal. Eles queriam sair pelo portal, não conseguiram. Tá entendendo que a história da humanidade, esse é um dos maiores problemas. A história da humanidade é o quê? Anjo querendo sair da Terra. Você tá entendendo? É um contexto que, assim, por isso que eles estão guerreando contra Deus aqui, ó. Por isso. Então você vê isso, e hoje em dia, o que nós temos hoje em dia? Nós temos o quê? Aceleradores de partícula para tudo quanto é lado, os caras querendo abrir portal, tivemos operações militares com bombas nucleares tentando abrir portal, ninguém consegue abrir nada aqui. Então esse é o problema esse é o problema oculto que ninguém fala. Tá todo mundo preso numa dimensão com coisa ruim e todo mundo quer sair. Os anjos querem sair, os anjos caídos querem sair, Lúcifer quer sair, os seres humanos também aparentemente querem sair, ninguém consegue sair. Então esse é um dos maiores problemas. Para mim esse problema é muito maior que Terra plana e Terra redonda, né? Então, assim, é isso que fala, eles guerreiam contra Deus. Eles querem sair daqui. Inclusive, Lúcifer tentou ludibriar Jesus, no jejum de Jesus, para sair daqui, cara. Ó, se você curvar meus pés, eu te dou tudo isso aqui. Porque Lúcifer falou assim, meu amigo, pega a terra para você, e me deixa sair. Só que Cristo, claro, falou, afaste-se de mim, Satanás. Então, simplesmente, esse é o problema que nós vivemos hoje. Tá entendendo? Por que os filmes de Hollywood só tem portal? Já reparou? É portal, é quântico, é não sei o quê. Doutor Estranho, portais. Vingadores é portais acima de portais, né? Portais. Por quê? Os caras estão fissurados em portais. Estão fissurados como era no passado. Tá bom? E é hoje em dia. Vamos lá, outra pergunta. Tá. Hoje tá com pouca pergunta, tá? O pessoal tá descendo a língua na Terra plana aqui, tá? Vamos lá. Tá, uma pergunta boa, do Albert. Como que eu devo orar? Ó, Jesus Cristo, ele ensinou a oração mais poderosa do universo. Olha só, nós temos apóstolos, temos pessoas que foram consideradas profetas ensinando a orar. Mas Deus, que é Jesus Cristo, ensinou uma oração. Qual a oração que Deus ensinou? Pai nosso que estás nos céus. Então, essa é a oração, na minha visão, mais forte. É claro que tem o Salmo 91, né? Mas essa é a oração mais forte. É a oração que o próprio Deus ensinou a orar. Agora, você pode orar essa oração como base para a sua vida, mas ore de coração puro. Ore de verdade. Converse. Como que Moisés, como que Abraão, como que essas pessoas conseguiam orar durante 5, 6 horas para Deus? Será que eles ficavam decorando uma oração de 5, 6 horas? Será que eles ficavam só de olho fechado? Será que você acha que era isso mesmo? Que é uma oração? Oração é um ponto de conexão. Oração é quando você estabelece um ponto de conexão com a entidade com que você quer fazer contato. Por isso, né, existiam-se deuses. Né? Oração para São Jorge, que é uma entidade. Oração para Exu. Você está criando um ponto de conexão com uma entidade. Então, a oração para Deus, você está criando um ponto de conexão com Deus. Como é que Moisés, Abraão, Elias conseguiam orar durante muito tempo? Porque eles estabeleciam um ponto de conexão, que é a oração com Jesus Cristo, com Deus, e conversavam com Jesus Cristo, conversavam com eles, perguntavam sobre as coisas, tinha paciência para tentar entender por eles mesmos.
falavam sobre os seus problemas, agradeciam pelas coisas que eles tinham. Então é uma conversa. Então você pode orar, claro, Pai Nosso, Salmo 91, eu gosto de orar essas duas orações, mas é uma conversa. Então, lembra que oração é ponto de conexão. Destine a sua oração a Cristo através de uma conversa. Tá bom? Deixa eu ver outra pergunta aqui. O Andarilho, ele pergunta o seguinte. Então, se os anjos são as primeiras criações de Deus, na verdade, os anjos não são a primeira criação de Deus, tá? Mas eu vou falar quais que são, que alguém vai perguntar aqui. E não eram humanos antes? Então nós somos a primeira humanidade das dimensões do multiverso? Boa pergunta, cara. Excelente pergunta, tá? Olha só, o ser humano, ele foi criado depois dos anjos, né? Adão e Eva foi criado, já se existiam anjos, tá? Mas nós também somos uma das primeiras virtudes da criação de Deus. Vai ter outras criações, assim como já existiam outras criações. Porém, eu entendi a sua pergunta, tá? Acontece o seguinte, qual foi o primeiro ser a ser criado nesse universo? Foi Jesus Cristo. Por isso que ele disse, antes de Abraão existir, eu sou. Jesus Cristo é o próprio Deus, a manifestação de Deus. Ok? Então Jesus Cristo, ele é a própria manifestação de Deus. Então ele é o primeiro ser que foi criado, tá? O primeiro ser que foi criado por Deus. Depois de Jesus Cristo, nós temos quem? Nós temos os anjos, ok? E aí temos querubins, serafins, todos eles foram criados, não sei a ordem. E depois que eles foram criados seres humanos. Agora, eu só conheço a história da criação de Jesus, da história da criação de anjos e da história da criação da humanidade. Agora, eu acredito seriamente que existam outros seres que Deus criou. Eu acredito. Só que nessa amplitude de visão dimensional que nós vivemos, onde Jesus é o caminho para a vida, não nos incumbe saber sobre os mistérios do universo. Então Cristo falou, primeiro você se salva, depois eu lhe apresento os mistérios do mundo que lhes serão revelados. Então eu tô nessa conduta. Primeiro eu quero me salvar, né? Vou seguir Jesus Cristo assim do que ele fala. Depois ele me apresenta os mistérios do mundo que ele falou. Se ele quiser apresentar, se ele não quiser, tudo bem, eu estou satisfeito por ser salvo, tá? Mas eu acredito que existem outros seres aí. Óbvio que existe. Só que nessa dimensão que nós estamos, não. São permitidos entrar nessa dimensão? Também não. Porque tem um plano aqui. Aqui a Terra é o lugar que caiu os anjos caídos e caiu a raça humana. Por isso que são os dois seres distintos que existem aqui. Claro que eles podem assumir formas, né? Mas são os dois seres. Agora, se existem outros seres criados por Deus, cara, com toda certeza deve ter. Só que neste momento, nessa dimensão que nós existimos, não nos incumbe saber os mistérios do mundo. Jesus Cristo falou que revelaria esses mistérios. Mas o passo principal e o passo que nós precisamos ter neste momento agora não é descobrir os mistérios do mundo, não é descobrir os mistérios do universo. O passo que nós temos agora é salvação. A gente tem um período curto na nossa vida para a gente poder se firmar em Jesus Cristo. Porque as coisas podem acontecer a todo momento, mas a gente tem que se firmar em Jesus Cristo, tá bom? Então, assim, existem outros seres, mas eu acredito que esse é o momento de não ficar tentando entender que seres que são esses, tá? Deixa eu ver outras perguntas. Giovana Costa. Humberto, você pode indicar filmes sobre os temas que você fala no canal? A Tumba do Diabo é um excelente filme que fala que o maior problema da humanidade é os Néfilins. Eu recomendo que você assista. Tem um filme chamado Under, eu não vou dizer ele completo, tá? Tarará, Tarará, Silver, Tarará, Lake, Tarará, que fala sobre como os Néfilins sobreviveram ao dilúvio. E é muito mais profundo do que isso. É um filme assim que você tem que ver, rever, pegar caderno, anotar. Outro filme, Stargate, fala sobre portais. Você tem aí Homem de Ferro, é a história de Tubal-Caim, né? Ele entra numa caverna junto com, acho que Lameque, né? E sai de lá erguendo seus céus, né? Que é a história de Homem de Ferro é Tubal-Caim, cara. Deveriam ter colocar assim, o Homem de Ferro devia ser assim, Tubal-Caim, o título, né? Foi a mesma história que foi falada há tempos atrás. O filme A Múmia fala sobre como a Babilônia fazia para ressuscitar os corpos. Inclusive o filme Frankenstein, o novo filme de Frankenstein, mostra como eles estão
revivendo os corpos, né? Eles pegam os corpos da pessoa que acabou de morrer e que o espírito foi embora, fazem um ritual e botam um demônio lá dentro. Então, tanto no filme A Múmia quanto nesse filme de Frankenstein, falam sobre colocar demônios dentro de corpos humanos e refazer. A pessoa morre, mas depois aparece viva, né? Não a pessoa, já é um demônio lá, tá? Qual outro filme? Deixa eu ver outro filme. Deixa eu ver mais filmes. Ó, Superman é a história de Lúcifer, a história da serpente. Não é um S de Superman, é uma cobra, aquilo ali. E representa o que? A história dele, que ele foi destituído da glória e veio pra Terra. Ele tá praticamente aprisionado na Terra. É um ser com superpoderes, mas tá na Terra aprisionado, né? Deixa eu ver outro filme. Tudo isso, esses filmes, eles não contam a história da humanidade. Eles colocam resquícios. São pequenos resquícios, pequenas pinceladas que você precisa analisar. Por exemplo, Avatar fala sobre Pangeia. Pangeia era o continente da Terra antes dele ser dividido, né? Que eram os domínios de Pan. Está até repreendido no nome do Senhor Jesus. Então tudo isso aí existiu. Outros filmes, deixa eu ver. Tem esse filme Avatar, né? Mas basicamente são isso. São esses filmes. Tem outros filmes também. Quem tiver ideias de filmes aí, escreva aqui embaixo para o pessoal pesquisar, poder assistir. O filme Transformers fala sobre a dimensão quântica que nós estamos presos. Então, assim, tem filmes. Eles vão colocando coisas ali, entendeu? Inclusive, Transformers 2 mostra como a pirâmide, né? As pirâmides de Gizé são ferramentas, são maquinários de tecnologia, né? Então, tudo isso aí são partes. O filme de Noé, o novo filme de Noé, mostra como os Néfilins ajudou Noé a construir isso. Não foram os Néfilins, foram os anjos, né? Então, assim, tem filmes, são pinceladas que eles vão dando, tá? Quem tiver ideia de filmes aí, escreva aqui embaixo, tá? Deixa eu ver outra pergunta. Tá. Deixa eu ver. Tá. Tá ok. Domer pergunta: como faço para herdar a salvação? E é possível atingir a metamorfose com efeito Isaías? Cara, a única metamorfose que você vai atingir é na salvação de Cristo você vai herdar um novo corpo, tá? Então, por exemplo, você se agarra em Cristo, confia na salvação que Cristo tem prescrita para nós, confia no Senhor Jesus Cristo, e Cristo mesmo diz em Apocalipse que nós herdaremos um novo corpo. Aí está a sua metamorfose. Agora, se você tentar alterar o corpo agora, nessa criação divina, você só vai criar misticismo e vai dar legalidade a demônios, tá bom? E tem que tomar muito cuidado com isso. Então, para ser salvo, basta crer em Jesus Cristo e se arrepender dos seus pecados, tá? Agora, para você transmutar o teu corpo, transformar de uma maneira mais mística, transmutar o teu corpo, só vai acontecer problemas na sua vida. Tem pessoas que usam bioquineses, tem pessoas que fazem pactos, né? Mas você vai criar uma coisa horrorosa. Inclusive, naquele seriado The Witcher, mostra como funciona a transmutação, né? A pessoa passa por um processo horroroso e o corpo fica belo, né? Eu não faria isso. Eu confiaria em Jesus Cristo, tendo o corpo que eu tenho, e aguardaria todo o precursor, todas as premissas da Terra para, depois que tudo acabar, receber o corpo de Jesus Cristo, tá? Que vem em sua glória e sua virtude. Tá, vamos lá, outra pergunta. Tá. Lincoln Celamix. Humberto, você acredita que um dia os demônios aparecerão em naves? Eles já fazem isso, né, em discos voadores, tá? Dizendo que são alienígenas? Acredito que é possível. Penso que é uma carta do adversário. Existem naves de extraterrestre boas e naves ruins. Nem todo extraterrestre é ruim, mas eu, por via das dúvidas, não quero papo com nenhum extraterrestre. Porque acontece o seguinte: Jesus Cristo instituiu em nossas vidas o caminho da salvação. E não nos cabe ficar adorando astros, que são estrelas, que são esses UFOs aí. Então acontece o seguinte, deixa eu te explicar. Os anjos bons, eles vêm amando de Jesus Cristo, né? Por exemplo, a pessoa tem a visão, como é que aquele anjo ele traz a mensagem para o povo? Sendo que o domo é impenetrável. Não estou dizendo que a Terra é plana, estou dizendo que tem um domo ali, tá? Se aquele domo é impenetrável, aquele ser não consegue sair de lá para cá. Como é que ele faz isso? Ele simplesmente usa um mecanismo, né? Usa uma coisa chamada Cronos,
que é um mecanismo, eles chamam de anjo, é um mecanismo. E aí eles conseguem atravessar. Então existe. Mas esses mecanismos, eles estão numa frequência que o ser humano não enxerga. Agora, a todo momento tem naves voadoras em cima da gente. Só que nós não enxergamos porque a frequência que eles operam, a nossa visão não percebe. O que nós percebemos com nossos olhos é o que o diabo quer nos mostrar. São esses orbes de luz, essas coisas que aparecem, né, em naves, geralmente em naves, mas vem do adversário, tá? Porque os anjos que usam tecnologia, eles não ficam se apresentando para nós. Até porque, se esses anjos se rebelarem para nós, assim como foi feito no Monte Hermon, são condenados. Então eles não aparecem. Os que aparecem já estão aqui na Terra condenados, né? Eles tentam passar uma informação que existe o espaço e tudo mais, tá bom? Então sim, eles vão usar e já usam isso para enganar as pessoas. Tá. Deixa eu ver. Tá. Humberto, você acredita, isso JB Gamer BR, você acredita na experiência de quase morte, que as pessoas relatam a verdade? Cara, existe. Geralmente, quando essa pessoa ela não quer mudar, e aí muitas vezes Jesus Cristo oferece para essa pessoa uma oportunidade. Então a pessoa está quase morrendo, ela já é desprendida do corpo, mas Jesus Cristo oferece uma oportunidade para essa pessoa. Muitos casos desses, tá? De pessoas que queriam mudar, tiveram uma experiência com Jesus, depois mudaram. Então tem pessoas que somente com um chacoalhão para poder acordar para a realidade. Então acontece, tá? Essas experiências, por exemplo, tem as experiências de pessoas que morreram, né? Estavam sendo já preparadas para o velório e de repente acordaram, né? E relatam ter passado pelo inferno. Existe, tá? Geralmente Jesus Cristo, ele opera esse milagre nas pessoas. Como Jesus Cristo trabalha, eu não sei, cara. Eu sou um ser humano limitado. Mas existe, tá? Eu acredito nisso. Existe sim, tá? Isso é uma coisa bem verdadeira. Tá, deixa eu ver. Outras perguntas. Tá. Bom, o pessoal fala muito aqui sobre a Terra ser plana, redonda, né? Na verdade, o pessoal ficou puto comigo, né? Mas fazer o quê, né? Anjos têm capacidade genética e órgãos sexuais para coabitarem com mulheres ou eles têm que materializar em homens? Boa pergunta, cara. Os anjos não precisam se materializar em homens. Eles têm corpos robóticos que podem operar aqui. Inclusive foram esses corpos robóticos que hoje a pessoa fala, tem um ator aí é robô, né? Dando exemplo, dizer que é verdade. Mas eles tinham isso aí. Então eles conseguiam, através desses corpos, inclusive o deus com D minúsculo, sumérico, o mesopotâmico, né? E como é que ele conseguiu procriar com as mulheres? Ele usou uma ferramenta tecnológica. Inclusive os casos de abdução com extraterrestre é mais ou menos isso. Então tem essas maneiras, tem essas ferramentas, tá? Eles são seres espirituais, precisam de um corpo para operar, e geralmente, por não ter corpos, ele pode sim entrar no corpo de alguém, mas aí não quer dizer que vai ter filho com essa pessoa, porque o material genético vai ser da carne, não deles, mas eles podem operar algum tipo de tecnologia para fazer isso, tá? Inclusive os egípcios, eles tinham esse mecanismo de hibridização, que faziam criar seres híbridos, tá? Então é uma tecnologia muito avançada. Eu não conheço, eu só vi 2 fotos até hoje na minha vida, né, dos egípcios sobre a árvore da vida genética, mas eu sei que existiu. Como operava, não sei, eu faço nem ideia, cara. Tá, mas existiu. Então acho que é isso, né? Deixa eu ver. Última pergunta, pra gente poder finalizar. Do Egon Play. Se todo mundo vai sofrer a tribulação, como que fica o apocalipse, né? Exatamente, o apocalipse é atemporal, né? Todo mundo vai... Deus, ele tem que ser justo. Para ser Deus não pode haver injustiça. Não estou dizendo do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Estou dizendo que o logos operacional de Deus não permite você favorecer um ser e desfavorecer outro. Então todos nós passamos pelo apocalipse, todos nós temos dificuldades na vida. Vai existir um momento que o mundo vai acabar. Isso é óbvio, vai existir um momento
que as operações que fazem com que a Terra esteja funcionando sejam cessadas. Vai existir um momento, isso é óbvio. Só que todos os seres passam por problemas. Todo mundo passa por problemas. O Apocalipse, a dor e sofrimento, ela é necessária para ser salvo. Você só é salvo por Cristo porque você é testado até o limite. Você é testado, sofre, passa perrengue aqui na Terra, a Terra é um lugar de injustiça, é para você dar valor para o que está do outro lado. Então todos nós sofremos, o Apocalipse ele é atemporal. Agora, existe uma data para tudo acabar. A Terra é um plano, ok? E ela tem suas limitações, porque ela está dentro do espaço-tempo. Então uma hora a Terra vai acabar, é óbvio, os anjos vão parar de produzir nuvens, vão parar de produzir sol, tudo vai acabar. Segundo o livro de Enoque, né, a tecnologia que faz com que a Terra funcione, uma hora vai cessar. Isso é óbvio. Então, o dia que a Terra parou existe, vai acontecer. Quando eu não sei. Só que todos os dias milhões de pessoas morrem. Milhões de pessoas morrem. Todos os dias o Apocalipse chega para alguém. Então, nós temos que pensar na importância de crer em Jesus Cristo e trilhar o caminho de Jesus Cristo. Tá entendendo? Porque o Apocalipse ele chega para todo mundo. Ele chega para todo mundo, cara. Você falar assim, o Apocalipse vai chegar, eu vou me esconder debaixo da terra. Não adianta, cara. Você está na terra por uma expiação. Jesus Cristo está vendo a tua conduta e através de você se afirmar em Cristo que você é salvo. Se você quiser burlar a lei para ser salvo, você não é salvo. Tá entendendo? Quem tem medo de morrer é quem não está pronto para Jesus. A verdade é essa. Se você está pronto para Jesus Cristo, se você acredita em Jesus Cristo, por mais que você tenha família, por mais que você tenha um monte de coisa, se você morrer, cara, você está com Jesus Cristo, você não tem medo mais da morte. Agora, aquele cara que tem medo da morte, quer se enfiar no bunker, quer assim, não sei o quê, não está pronto para a morte ainda. Por quê? Porque o espírito dessa pessoa grita para ela mesma dizendo, você não se firmou em Jesus Cristo. Você não se firmou em Jesus Cristo. E se você morrer, você não é salvo. Então essa pessoa fica nervosa e ela não sabe o porquê que ela está aflita. No momento que você firmou com Jesus Cristo, cara, acabou. Morrer, morreu. Você está com Jesus Cristo. Morri, deu um acidente, você está com Jesus Cristo. Cristo, confia nele, confia. Ele falou, aquele que crê em mim não passa da morte, mas da morte para a vida. Confie em Jesus Cristo. O que falta nas pessoas hoje é confiança. Se todo mundo confiar em Jesus Cristo verdadeiramente, o mundo seria um lugar melhor. Tem que confiar em Jesus Cristo. Não pode duvidar desse ser que é o próprio Deus. Você não duvida de Deus, você confia nele. E se você não acredita em Jesus Cristo, eu não acredito em Jesus Cristo, eu desisti. Se você não acredita, faça o seguinte, teste Jesus Cristo. Faça um teste, só Jesus Cristo, você existe? Prova para mim a tua existência. Feliz os que não viram. Felizes os que não viram, mas pela piedade de Jesus Cristo, né, pelo amor divino que transcende o julgamento dos homens, se você pedir para Cristo para que ele prove a existência dele, ele vai provar. Eu garanto para você, ele vai provar. Pode ser que não seja de imediato, mas ele vai provar. Então, confie em Jesus Cristo. E se você não consegue ter a fagulha que faz com que você confie nele, ora e peça a Jesus Cristo para se revelar em sua vida, para que você possa ter certeza que ele existe. Ora para Jesus Cristo e peça a ele para que se revele. Mesmo que seja só por um momento. E você vai ver como ele vai alterar a sua vida. Como que após a experiência com Jesus que você vai ter, vai mudar a sua vida, tá bom? Agora, se você acredita em Jesus Cristo e nunca viu ele, feliz você é. Porque ele mesmo diz, felizes os que não viram e creram, tá? Importante para você. Eu, infelizmente, tive que ver para crer. Né? Não entrarei no céu com essa fábula, né? Com essa famosa frase, felizes os que não viram e creram. Eu tive que ver, então não sou feliz, mas não por esse aspecto, tá bom? Mas eu recomendo para você, nós temos que ter a confiança em Jesus Cristo. Esse é o ser que move as nossas vidas, é o que eu acredito, tá bom? Bom, vou ficando por aqui, Roberto Volts, e forte abraço para você, e qualquer dúvida que você tiver, escreva aqui nos comentários. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, tá bom? Fique na paz.